Olá, queridos, sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão sobre EBD em profundidade. Quero conversar com você a respeito da lição de amanhã, dia 3 de novembro de 2019, estabelecimento da monarquia em Israel. Antes de a gente começar essa pequena reflexão, nós precisamos fazer os seguintes questionamentos. De quem foi a iniciativa de estabelecer a monarquia em Israel? Foi de Deus, através da sua soberana vocação? Foi dos anciãos, que tinham, obviamente, interesse político e econômico? Foi do povo, que estava cansado daquele modelo sacerdotal ultrapassado e desgastado pela imagem de Eli e seus filhos? Bem, queridos, para responder esse questionamento e termos uma visão ampla do assunto, nós precisamos fazer algumas considerações. A primeira delas é que o livro de Samuel, no original, ele tem apenas um volume, e ele foi escrito, provavelmente, na época do rei Josias, um rei bom, ou outros acadêmicos dizem que o livro de Samuel foi escrito no exílio. Bem, seja como for, o livro de Samuel deseja construir uma imagem positiva da casa e da dinastia de Davi, porque quem está escrevendo o livro de Samuel tem informação suficiente sobre a existência, o surgimento de um Messias, que terá forte ligação com a casa de Davi e com a tribo de Judá. Uma outra consideração também que precisa ser feita é que você pode estudar o surgimento da monarquia sobre duas abordagens, a positiva e a negativa. Qualquer abordagem que você queira fazer sobre o aparecimento da monarquia em Israel, a positiva ou a negativa, você terá amplo apoio nos livros históricos, principalmente no livro de Samuel. Uma outra questão que precisa ser colocada também é que o desejo da monarquia não é um evento novo, pertencente apenas ao começo do livro de Samuel. Esse desejo das tribos em estabelecer uma monarquia começou a surgir no tempo dos juízes, principalmente depois de Gideão. Foi com Gideão que essa ideia tomou muita força. Gideão recusou e o livro de Juízes vem então trazendo esse desejo de construir uma monarquia. Também nós precisamos pensar que no final do livro de Juízes não existe uma força estrangeira sufocando as tribos em Israel. O que existe é um litígio entre as tribos, principalmente envolvendo a tribo de Benjamim. Bom, dito todas essas coisas, nós precisamos pensar também que no aparecimento, no começo, nas primeiras páginas do livro de Samuel, existem duas correntes de pensamento. A primeira, corrente conservadora. Eles querem continuar no sistema tribal. Eles desejam continuar com um sistema patriarcal e teocrático de liderança. Os conservadores defendiam que o destino de cada tribo pertencia ao cuidado de Deus. A esse grupo dos conservadores pertencia Samuel. Um outro grupo, uma outra corrente de raciocínio que existia, era dos reformadores ou dos progressistas, como alguns acadêmicos chamam. Esses reformadores e esses progressistas, eles queriam montar uma estrutura governamental unificada. Eles defendiam a existência de um exército forte, de uma força militar capaz de proteger o território e a economia das tribos. Eles defendiam também
um sistema de justiça diferente do patriarcado e diferente do sacerdócio. Bem, a esse grupo pertencia os filhos de Samuel. É justamente no capítulo 4 do livro de Samuel, com a batalha de Afec, a tomada da arca da aliança pelos filisteus, surge um ingrediente novo, defendido pelos progressistas, qual seja, o medo da volta a uma escravidão, agora não mais egípcia, agora imposta pelos filisteus. Bem, seguindo esse raciocínio, nós também vemos que a esse ingrediente surge um novo fato. Capítulo 8, que nós vamos estudar na lição, começa falando sobre o desvio moral e ético dos filhos de Samuel. Ao contrário de Moisés e de Josué e de todos os grandes heróis que surgiram na época dos juízes, Samuel elege os seus filhos como juízes. Uma coisa estranha naquele momento. Esses rapazes deslocam o centro de consulta e de administrativo e de justiça. Samuel mora em Ramá, ele atende em Mispa e também em Betel, mas eles trazem, os filhos de Samuel trazem esse centro para Berseba, para o sul do território. Eu não tenho tempo aqui de dizer o porquê disso, mas você pode pesquisar. Bem, em Berseba, os filhos de Samuel, eles estabelecem um sistema de corrupção. Está escrito lá na Bíblia que eles começam a favorecer pessoas e também tem um sistema ali de autofavorecimento. Mas o que é pior, eles começam a acabar com um sistema de justiça muito importante para manter a unidade das tribos. Bem, a questão moral e ética dos filhos de Eli, dos filhos de Samuel, deixou Samuel sem nenhum tipo de ação. Quando o povo vem, quando os anciãos progressistas cercam Samuel e não querem mais aquele tipo de organização, querem a monarquia, Samuel, por causa do desvio ético e moral de seus filhos, não tem o que fazer, vai consultar o Senhor. Bem, a resposta de Deus é surpreendente. E o que queriam os progressistas, o que queriam os renovadores? Primeiro, eles queriam influência política. Segundo, eles queriam posição social de destaque naquele cenário. Terceiro, eles desejavam concentração de poder econômico, político, militar. Quarto, eles queriam uma constituição, o estabelecimento de uma força militar que fosse capaz não apenas de proteger o território, mas também de ocupar terras, de invadir terras estrangeiras, o que foi proibido por Deus até aquele momento. Bem, diante disso tudo surge esse desejo da monarquia. Samuel vai consultar a Deus, e a resposta de Deus é uma resposta praticamente escatológica. Deus, em resposta ao desejo da monarquia, fala através de Samuel ao povo sobre o direito do rei. O direito do rei será massacrante e opressivo. Fazendo aqui um resumo bem pequeno do que significa o direito do rei e de que significa a monarquia naquele momento. Significa o seguinte: primeiro, os filhos, os rapazes que eram capazes de pegar a espada, sairão do convívio familiar, vão compor um exército e farão batalhas longe de casa. Aqueles rapazes que não são capazes de pegar a espada, segundo o texto bíblico, vão trabalhar na lavoura do rei,
e dos seus bajuladores. Terceiro, as mulheres, as jovens, as mulheres casadas, vão trabalhar de empregada doméstica para o rei e para os seus ministros. Está escrito lá no texto bíblico isso, como empregadas domésticas. Então a família vai ser extremamente atingida com a monarquia. Segundo, a economia, os negócios. As terras boas e agricultáveis das tribos serão confiscadas e serão distribuídas novamente aos súditos, aos bajuladores, aos ministros do rei. Tudo, a terra, os animais, trabalharão para enriquecer a monarquia e para sustentar a máquina administrativa. E por último, haverá impostos cada vez mais altos e opressivos. Esse é o direito do rei colocado. Então, a resposta do povo a tudo isso foi que o povo não quis saber acerca dessa gravidade desses fatos. Mas a resposta de Deus para o silêncio do povo também foi escatológico. Porque assim como o povo não quis ouvir Samuel, não quis ouvir a voz de Deus, Deus também promete que no momento de angústia, no momento de exílio em que essa monarquia vai levar o povo, Deus também não ouvirá o povo. Bem, dito isto, precisamos pensar agora no surgimento de Saul. Saul era um homem economicamente bem posicionado. O pai de Saul era um proprietário de terras e de gado. Quem era Saul? A Bíblia diz que Saul era da tribo de Benjamim. E se você tiver a curiosidade de procurar saber o estandarte da tribo de Benjamim, é um lobo uivano. Quem era Saul? Saul era um lobo no meio das ovelhas. Mas um fato muito curioso, e para terminar essa pequena reflexão, é que quando Samuel encontra Saul, Samuel não sabe, os anciãos pensam que eles serão escolhidos por sorteio ou por ordem de tribo para ser o monarca, mas Samuel despede todos eles. E ele também, Samuel, não sabe quem é. Quando surge Saul, Samuel diz que haverá 3 sinais que vão confirmar essa eleição de Saul para ser o monarca de Israel. Eu não tenho tempo aqui para dizer quais são esses sinais, mas são 3. Mas um deles é o seguinte: Saul, ao descer e voltar para as suas terras, passará pelo sepulcro de Raquel. E no sepulcro de Raquel encontrará 2 homens. O que tem a ver a escolha de Saul com esses 3 sinais? Principalmente o primeiro. Bem, é que segundo o livro de Jeremias, Raquel chorará seus filhos e não desejará ser consolada. Onde estarão os filhos de Raquel quando ela chorar? Estarão no exílio. Como irão para o exílio? Através da monarquia e da sucessão de péssimos monarcas em Israel. Estude isso e vamos pensar em tudo isso. E Deus te abençoe. Qualquer coisa, tem nas redes sociais os meus contatos. Deus te abençoe e tenhamos todos uma EBD amanhã maravilhosa.